Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso 9. Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Vamos orar? Te louvamos, Pai. Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor. Tua graça, por tua bênção sobre as nossas vidas, por esse tempo de culto, de adoração, por estarmos aqui na tua presença, atraídos pelo Senhor, conduzidos pelo Espírito de santidade, Senhor. Ó Pai, desejamos nesse tempo ouvir a tua voz. Ministra ao nosso coração, nos edifica, Senhor, traz revelação ao nosso coração. Ó Deus, de tal forma que essa revelação ilumine o nosso passo, aqueça o nosso coração, conduza a nossa vida para o louvor do teu nome e para a alegria nossa, teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Temos compartilhado nesse tempo de 6 semanas de oração a respeito do Pai Nosso, né? E pela terceira vez eu gostaria de compartilhar. O texto é muito profundo e tem muita riqueza ainda que Deus deseja compartilhar ao nosso coração. Lembrando, queridos, que na primeira semana nós propusemos todo mundo retomar a questão de oração na perspectiva do Evangelho. Não é que às vezes a gente não orasse, porque os discípulos aqui, eles pedem para Jesus ensiná-los a orar. E se eles pedem para Jesus ensiná-los a orar, e a gente olha a história, é claro que eles oravam. Você perguntar, os discípulos oravam? Oravam. Mas eles querem entender o propósito, o sentido da oração. E Jesus vai ensiná-los a orar conforme a vontade de Deus, trazendo os princípios, os fundamentos da oração. Para que a oração não fosse uma oração farisaica, religiosa, para que não fosse uma oração pagã, mas para que de fato fosse oração dos filhos de Deus. E aí Jesus vai ensinar a oração, e aqui o Pai Nosso, ela mais do que algo para ser repetido, como nós já compartilhamos, ela é um princípio, ela é um paradigma para a oração. O que nós devemos considerar na oração? Então tem muita riqueza nisso, a gente quer continuar compartilhando. Então, a primeira semana a gente trabalhou essa perspectiva, reflita sobre essa palavra, sobre o que Deus tem compartilhado, de como tem sido a sua vida de oração. Segunda semana, comece, se possível, a orar em família, porque uma coisa que se perde, há uma tendência de se perder com a vida, com a dinâmica da vida, é a oração em família. A gente às vezes até separa um tempo para orar, mas nós deixamos de orar em família. E a oração sempre teve na história da igreja o lugar comunitário, de orar juntos. Como família, como um grupo menor, às vezes, um discipulado, num grupo de estudo, de edificação, e também como igreja, amém, queridos? Então, estamos querendo lembrar, e como família, nós vamos também estar compartilhando com todos, no decorrer da semana, provavelmente já na segunda-feira, para que a gente não ore só com a nossa família, mas toda a família orar para uma outra família. Então, nós vamos passar essa informação para todos, cada um vai escolher lá um número, o número está associado a uma família, que você não sabe qual é, mas você vai saber logo, você vai receber a lista, e aí você vai orar para essa família. Só que não é você, é a sua família, você junto com a sua família, de preferência, orando por outras famílias. A palavra nos incentiva e nos chama a orarmos uns pelos outros. Amém, querido? E aí depois, claro, que certamente Deus vai levar você a visitar essa família que Deus colocar no seu coração. Amém? Então, essa semana a gente quer continuar reforçando a questão da oração de família e oração também entre 2 ou 3, e nós vamos continuar compartilhando. Amém, queridos?
Bom, vamos passar aqui rapidamente sobre a questão da oração. Nós compartilhamos que essa oração aqui que Jesus ensina, ela tem, na verdade, 6 ou 7 petições, alguns entendem 7, outros entendem 6, e as primeiras petições, as 3 primeiras petições falam a respeito de Deus, amém, querido? Amém? Glória a Deus, irmão? Fala a esse respeito. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí depois, quais que são as outras petições que nós vamos encontrar? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é isso? Amém? Depois, o que é? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E a sexta, que na verdade eu vejo ela como uma só, às vezes as pessoas pensam em duas, é assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Para ser 7, tinha que ser assim: e não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Mas a palavra não diz e livra-nos do mal, ela fala: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então é uma coisa, na verdade, associada à outra. Nós queremos compartilhar, então, essas outras 3 petições que estão relacionadas a nós. As primeiras 3 petições estão relacionadas a Deus, a sua glória, a sua honra. As outras 3 petições são relacionadas a nós, e elas cobrem todas as nossas necessidades. Nós queremos compartilhar hoje mais profundamente isso. Lembra que quando nós compartilhamos também, em outros momentos, nas outras 2 cultos, nós compartilhamos da forma de não orar, que Jesus coloca aqui, não é? No verso 5. Qual que era a primeira forma de não orar? Não orem como os religiosos, ou os fariseus, ou os hipócritas, porque eles oram segundo o mérito. Antes da gente continuar, eu quero ler um texto a esse respeito. Deixa marcado Mateus, e vai em Lucas, capítulo 18, que é um texto que elucida bastante essa questão. A gente não leu esse texto. Lucas 18, verso 9, diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu, justificado para a sua casa. Este quem? O publicano. E não aquele, quem? O fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém, querido? Esse texto ele é um exemplo muito claro da oração do fariseu, que ora como quem merece. Ele acredita que a sua religiosidade, as suas ofertas, as suas ações, ele jejuava 2 vezes por semana, ele dava os dízimos, e aí ele colocou isso como um crédito que ele tinha e colocando Deus em dívida. Então ele estava orando a Deus, né, porque ele tinha crédito. Ele olhava para o publicano, que era desprezado pelos fariseus, né, e falava: eu não sou como esse publicano, eu te dou graças, eu não sou roubador, eu não sou publicano, e etc. Então ele achava que tinha crédito. O texto de Mateus fala que os fariseus já receberam a sua recompensa, porque eles oram para serem vistos, eles oram para serem reconhecidos, e a recompensa deles era o reconhecimento dos homens. Se os homens reconheceram que ele orou, então já deu, eu não tinha nenhuma recompensa para receber da parte de Deus. Amém, querido? É claro isso? E aí a oração do publicano é a oração de quem tem o coração quebrantado, de quem realmente reconhece a sua necessidade. E tem uma coisa muito marcante na oração do fariseu, porque o fariseu está diante de Deus. Realmente ele se prostra, ele se quebranta diante de Deus. Ele não está diante de Deus com uma postura orgulhosa nem arrogante, mas ele está com uma postura diante de Deus com uma postura de
humildade. Tanto que o texto diz, que Jesus é que está falando desse texto, ele fala assim, segunda parte do verso 14. Na verdade, o verso 14 fala assim, digo-vos que este foi justificado. Então, o fariseu, ele orou para quem? Os dois oraram? Pergunta. Sim. O fariseu orou para quem? Para ele mesmo. O fariseu que fala lá em Mateus também orou para quem? Para ele queria ser reconhecido. E aí o publicano está orando de fato a Deus. Então veja que as pessoas oravam. A questão não é se ora ou se não ora, a questão é o motivo do coração. Sempre a oração foi determinada pelo motivo. O que está no meu coração quando eu oro? Qual que era a motivação do publicano? Qual que era a motivação do fariseu? E nós oramos ao Pai Nosso que está nos céus, não é isso que diz o texto de Mateus? Volta lá agora em Mateus. Quando Jesus ora, ele ensina a orar, o verso 9. Portanto, vós quem, queridos? Filhos, vocês que são filhos de Deus, orareis assim. Pai nosso que estás nos céus. Lembrando que o Deus ao qual nós oramos, que é o nosso Pai, por obra de Cristo, Ele é o Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, o Senhor, Criador do universo, o Deus soberano, o Deus que sonda os corações, que conhece os corações. E essa é uma marca importante da oração. Faz toda a diferença quando nós oramos com o coração sincero. Amém, querido? Deus conhece o nosso coração. Amém? Então a sinceridade é uma parte fundamental da oração verdadeira. Muita gente ora. A questão é que não é uma oração verdadeira. E cada um ora às vezes aos seus ídolos, mas às vezes não ora de fato ao Pai. Ele está chamando a gente a orar ao Pai. Depois ele fala do gentio, que nós já falamos, que ora pelo seu instinto, ele tem necessidade, ele busca Deus, mas não conhece Deus. Mas os filhos oram como quem tem intimidade, amém, querido? Ora como quem conhece o Pai, oração chamada a crescer no conhecimento de Deus, a conhecer o coração de Deus. Amém? Porque Deus também na sua intimidade se revela como Pai. E a oração de fato é um privilégio apenas dos filhos. Amém, querido? A verdadeira oração é um privilégio dos filhos de Deus. E a vida de oração nós compartilhamos também, que ela acontece a partir do conhecimento de que o Espírito Santo está em nós. Amém? Que Ele habita em nós. E Ele que nos leva a orar. A palavra fala que nós não sabemos às vezes orar como convém. Mas quando existe uma disposição, presta bem atenção nisso, quando existe uma disposição sincera, verdadeira no coração, é o Espírito de Deus que nos conduz. Mesmo quando nós não sabemos expressar adequadamente. Mas Ele sonda o nosso coração. E Ele também conhece a mente do Pai. Só o Espírito de Deus é apto para fazer isso. Então, lembrando que sempre que nós estamos orando, nós estamos contando com a assistência do Espírito. Amém, queridos? Amém, irmãos? Então, não é o meu esforço, não é a minha oratória, não é a beleza das minhas palavras, não é a profundidade, a poesia das minhas palavras, não é nada disso. Mas é a sinceridade do meu coração. E como que eu me rendo diante de Deus. E como eu confio que Ele ouve a minha oração. E como eu creio que o Espírito que habita comigo me conduz nesse processo. Amém? Amém, irmãos? Nós já compartilhamos sobre isso, eu não vou gastar muito tempo a esse respeito. Falamos que a oração é uma conversa, né? Sobre o que acontece na terra, na perspectiva do céu, que nós estamos buscando, né? Uma orientação da parte de Deus. E que a diferença básica de quem cresce na oração é, acima de tudo, então, os motivos do coração. Ou seja, as crianças oram a partir dos seus interesses, elas vivem no universo das suas necessidades. Os homens e mulheres adultos que amadureceram na fé, eles oram a partir do propósito, do chamado, para assumir a responsabilidade. Então, a oração é um caminho que me ensina a assumir a responsabilidade da vocação que eu tenho em Deus. Amém, querido? Aleluia, irmão. Porque eu vou conhecendo, Deus vai revelando a vontade dEle para mim, qual que é o seu propósito, vai ministrando ao meu coração e nós vamos crescendo nisso. Eu vou alcançando a maturidade de cumprir o chamado e a vocação que eu tenho nele. Amém?
Bom, tudo isso aqui eu estou recapitulando. Depois nós compartilhamos que, então, quando Jesus está chamando a orar, uma coisa que é muito marcante aqui é que nós primeiro devemos considerar que nós estamos diante de Deus, que nós estamos diante do nosso Pai. Porque às vezes a gente começa a nossa oração e nós compartilhamos isso a partir de nós, não é, querido? Muito motivado pelos nossos interesses. E às vezes quando nós estamos diante de Deus, que a gente quer chegar diante de Deus, a gente chega pensando em nós. O fariseu chegou pensando em quem? Nele. O publicano chegou pensando em quem, irmão? Em Deus. É claro pela oração que ele está diante de Deus e que o motivo é Deus. Então, a nossa oração deve sempre se iniciar com essa perspectiva de que nós estamos adentrando a presença de Deus. Por isso que a gente muitas vezes começa com louvor, começa às vezes lendo a palavra, porque a gente chega lá muito agitado, às vezes para o tempo de orar, né, por todas as coisas, e a gente não consegue, às vezes, ali parar a nossa mente, cessar os nossos interesses para estar realmente diante de Deus. Então, nós devemos começar um fato que é marcante, quando ele fala Pai Nosso, lembre-se disso, relembre, nós estamos diante do Pai, diante daquele que é amor, diante daquele que é eterno, diante daquele que é a própria vida. Por isso que as 3 petições iniciais dizem a respeito do Pai, que nós já compartilhamos. Santificado seja o teu nome. O que significa santificado seja o teu nome? De forma bem resumida, o que é, queridos? Que o seu nome seja santificado na minha vida, ou seja, que a minha vida revele os seus atributos, que a minha vida seja um espelho de fato de quem é Deus. Santificado seja o teu nome em mim, porque Deus pode ser mais santo, irmão? Menos santo? Ele não pode ser. Então, santificado seja o teu nome, na verdade, santificado seja o teu nome em mim. E o nome de Deus fala de todos os atributos de Deus, que o nome fala daquilo que Deus é e daquilo que ele já revela a nós. Então, a primeira petição, ela está nessa perspectiva. Depois, a segunda petição é venha o teu reino, verso 10, não é isso, querido? E nós compartilhamos que vem o teu reino, que uma da perspectiva de venha o teu reino, claro, para a gente entender, é reinado, que o teu reinado se cumpra. E o reino de Deus já veio em parte, amém, querido? Mas ele não se completou ainda, ele não veio plenamente, ele virá. Jesus virá, amém? E ele reinará plenamente. Mas nós já experimentamos das primícias do reino. E essa oração é a oração que chama para que o reino de Deus se estenda sobre toda a terra. E nós falamos que essa parte da oração ela tem um caráter, na verdade, missionário, porque vem o teu reino, é orar para que o teu reino venha sobre as vidas que ainda não são governadas por Deus. Venha sobre as vidas que são escravas do pecado, das pessoas que ainda não conhecem Deus como Pai. Significa o reinado e o governo de Deus. Abre comigo lá na segunda carta de Paulo, a igreja que está em Corinto, por favor. Que aqui existe uma citação de Paulo que deixa muito claro que a gente às vezes não se atenta de que existe uma oposição ao reino. Ora, se vem o teu reino, é porque existe realmente uma oposição ao reino. Quem se opõe ao reino, irmão? 2 Coríntios, capítulo 4, quando Paulo está falando em cumprir o seu ministério com fidelidade, ele vai falar no verso 3. Olha, capítulo 4, o verso 3. Amém? Achou aí, queridos? 2 Coríntios, o capítulo 4, o verso 3, diz assim: mas se o nosso evangelho, o evangelho que ele está pregando, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E olha o que diz agora o verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem que é o Deus desse século, irmão? Quem? Satanás, o príncipe das trevas, que governa sobre aqueles que estão em pecado, que estão perdidos, que estão em trevas. Então ele falou assim, olha, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse texto, Paulo está falando que existe uma oposição, que existe um reino das trevas que se opõe ao reino de Deus. E nós, como filhos de Deus, devemos orar para que venha o seu reino, para que a sua vontade seja feita, né, para que a verdade do evangelho prevaleça sobre as trevas. O texto aqui de Paulo, à igreja de Corinto, fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça o evangelho da graça de Deus. Amém, querido? Então existe uma oposição.
existe uma luta nessa perspectiva. Veja a importância da nossa oração, de nós orarmos, porque quando nós oramos, nós estamos chamando essa perspectiva da ação de Deus, mas nós também estamos tomando consciência, irmãos. Porque às vezes a gente tem muito pouca consciência disso. A gente às vezes tem muito pouca consciência do que tem acontecido, da oposição que existe. Então venha o teu reino, em oposição ao reino das trevas. Nós cremos e sabemos, e a palavra de Deus afirma que o Senhor vencerá. Amém, queridos? Mas esse é um chamado da igreja. Ou seja, que entender que as trevas estão cegando o entendimento dos incrédulos. E a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Deus enviou. Esse é o evangelho da graça, que fala da salvação, que fala da redenção. Então, é um clamor pelo reino de Deus em todos os lugares. Amém? Bom, depois nós compartilhamos, faça-se a sua vontade. É uma conclusão lógica da primeira e da segunda petição, né? E a gente conhece a vontade de Deus de que forma, irmão? Bem objetivo, bem rápido. Primeira forma, pela palavra, ler, ouvir, meditar na palavra. Amém, querido? Então ninguém pode orar, seja feita a sua vontade, sem ler a palavra, sem dar lugar à palavra. Segunda forma de você conhecer a vontade de Deus, primeiro pela palavra, ler, ouvir e meditar a palavra, por meio também da oração, porque pela oração também Deus pode falar ao nosso coração. Amém? E outra forma que Deus fala conosco é através da comunhão dos santos. Na relação que nós temos aos outros, irmão, quando nós conversamos uns com os outros em Cristo, guiados pelo Espírito, Deus ministra ao nosso coração. Às vezes verdades, irmãos, são pregadas aqui no púlpito. Às vezes as pessoas não entendem, não tem revelação. Aí um grupo se reúne de homens ou de mulheres, ou seja, da forma que for, conversa sobre essa palavra, ora sobre essa palavra e vem revelação. Então é muito importante a comunhão dos santos, porque aquilo que não está claro, às vezes fica claro. E Deus fala através disso. Então a importância da comunhão dos santos. Amém, querido? Então é difícil eu falar que orar pela vontade de Deus e não ler, não orar e não congregar. Amém, irmãos? Sim ou não? Eu quero falar também uma coisa que eu não compartilhei a esse respeito, antes de adentrar as próximas petições. Irmãos, quando a gente pensa na vontade de Deus, a vontade de Deus ela tem 3 aspectos da vontade de Deus. Primeiro existe o aspecto da vontade soberana de Deus, absoluta de Deus. Deus tem uma vontade, você crê nisso ou não? Essa vontade é sempre eterna, ela não muda, está no coração de Deus e Ele trabalha de forma soberana para que a sua vontade se cumpra. Nem tudo da vontade soberana de Deus e absoluta de Deus nós conhecemos, concorda comigo? O que a gente conhece da vontade de Deus? A vontade revelada, a vontade moral de Deus. A vontade revelada de Deus está debaixo da vontade absoluta de Deus, da vontade soberana. Se você pensasse 3 círculos, né, eu queria ter feito esse desenho para projetar e não fiz. Você pensa num grande círculo, que é um círculo maior, ali é a vontade soberana absoluta de Deus. A vontade moral de Deus revelada é um círculo menor, debaixo da vontade absoluta. É aquilo que se revela da parte de Deus. É aquilo que é revelado pela palavra. Amém, irmãos? Dá para entender isso, querido? Você conhece toda a vontade de Deus? Não. Mas existe uma vontade que você pode e deve conhecer. Onde é que ela está? Escrita. Na palavra. Essa vontade revelada de Deus. A Bíblia tem tudo que eu e você precisamos para viver uma vida bendita, que glorifica a Deus e que traz alegria ao nosso coração e sentido ao nosso coração. Amém, querido? A Bíblia é o manual da vida, irmãos. Amém, irmãos? Deus é o Deus criador da vida e as palavras de Deus são palavras de vida eterna. Então a palavra tem uma centralidade enorme na vida cristã. A gente nunca pode negligenciar a palavra. Conhecer a palavra, estudar a palavra, porque principalmente pela palavra que Deus revela. E a fé vem pelo quê, irmãos? Pelo ouvir. E ouvir qual palavra?
A palavra de Cristo, porque a palavra é Cristo, é o Verbo, Ele é a palavra que se encarnou, que nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E depois existe uma terceira perspectiva da vontade de Deus, que é a vontade particular ou individual de Deus para cada um de nós, amém, querido? Se eu pensasse nos círculos, o primeiro círculo maior é a vontade absoluta de Deus, soberana de Deus. O círculo intermediário é a vontade revelada de Deus. E um círculo menor, bem menor, a vontade individual de Deus, para cada um de nós. Então, a vontade individual de Deus para você está sujeita, debaixo, envolvida pela vontade revelada de Deus. Amém, querido? E a vontade revelada de Deus está debaixo, sujeita à vontade soberana de Deus. Isso me ajuda numa coisa. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque nunca Deus vai revelar para você algo que não esteja de acordo com a vontade revelada. Por que eu devo congregar, ter comunhão, estudarmos junto a palavra de Deus? Porque isso me livra dos enganos, do sofisma de Satanás, de às vezes de permitir que haja no meu coração uma vontade que eu acho que é a vontade de Deus para mim, mas que é contrária à vontade revelada. Está entendendo isso, irmão? Como é que eu provo aquilo que eu falo? Não, aí você fala com alguém, fulano, você faz isso, fala, não, porque não, eu orei. Você orou, irmão? Uhum. Eu orei, essa é a vontade de Deus. Irmão, como pastor, eu já ouvi cada coisa a esse respeito, nesses anos de ministério. Mas eu tenho que falar às vezes para as pessoas, falo assim, mas isso não está de acordo com a palavra de Deus. Isso não está em linha com a vontade revelada de Deus. Mas a pessoa fala, não, mas eu orei. Eu não duvido que ela orou. Mas ela não ouviu Deus. Ela ouviu o eu, ela ouviu a proposta de Satanás, ela ouviu este século. Então as pessoas às vezes vivem uma vida inteira, queridos, achando que ouviram de Deus e que estão fazendo a vontade de Deus. Às vezes não estão fazendo a vontade de Deus. Como é que você se livra disso? A comunhão dos santos. Amém, irmãos? Entende isso, irmão? Está desenhadinho ou não? Então, uma coisa para você levar para a sua casa hoje. Senhor, sonda o meu coração. Se aquilo que eu falo que é vontade de fato do Senhor, e se aquilo para o qual eu tenho me entregado, eu ouvi da parte do Senhor, ou isso é resultado da carne. Porque a oração é como um espelho que revela o meu coração. A verdadeira oração, ela traz a realidade do coração. Porque se a oração não revelar o meu coração, eu não estou orando a Deus, ao Pai. Eu estou orando a qualquer coisa, talvez a mim. Eu posso estar orando ao Deus conveniência. Você conhece, ouviu falar do Deus conveniência, irmão? O ídolo de muitas casas. Eu oro a conveniência. E me é conveniente. Aí o Deus conveniente fala assim, não, é conveniente mesmo. Vai, toca desse jeito a vida. E a gente fala, não, está tudo bem. Mas nós estamos orando a um ídolo. Qual que é a vontade de Deus a esse respeito? Qual que é a vontade de Deus a respeito da minha família? Qual que é a vontade de Deus a respeito da relação que eu tenho com meus irmãos na igreja? Qual que é a vontade de Deus a respeito do ministério que Deus tem confiado a mim, irmão? Qual que é a vontade de Deus, irmão? E a gente se engana, irmão. Eu falo uma coisa que as pessoas falam assim, não, pastor, não é verdade, não é bem assim não. Eu falo assim, irmão, vou te falar uma verdade. Escuta uma verdade que eu vou falar para você aqui, que muita gente acha que não é. Eu compartilhei isso e eu não sei se você refletiu. Irmãos, Deus está muito mais disposto a abençoar você, a abençoar nós como igreja, do que nós estamos dispostos a ser abençoados. Ah, não é verdade. Irmão, é verdade. Porque muitas vezes a nossa disposição de ser abençoado por Deus passa pelo nosso conforto, pelo nosso interesse, passa pelo nosso egoísmo.
Então, essa disposição de ser abençoado já está contaminada. Porque é uma disposição em que eu desejo que Deus me abençoe segundo a minha vontade. Qual que é a oração do fariseu, irmão? Não é se colocar no centro, nem orar para si mesmo. Sonda isso, irmão. Agora, a palavra de Deus em Romanos não deixa dúvida, ela fala que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus é abençoadora. Então Deus tem uma boa vontade para mim e para você, amém, querido? Aleluia, irmão. Deus tem bênção para mim e para você. Deus deseja todos os dias me abençoar, você crê nisso, irmão? Deus quer todo tempo te abençoar, Deus todo momento quer nos abençoar. O nosso problema é que a gente às vezes não está sensível ao que significa de fato bênção. Porque nós queremos antes colocar Deus refém das nossas vontades. Enquanto a bênção é falar, Senhor, eis aqui a minha vontade, eis aqui o meu querer, mas não seja feita a minha e seja feita a sua. Está vendo como é que nós temos uma grande dificuldade de ser abençoado? Nós falamos que nós queremos ser abençoados, mas se a gente for sincero, muito daquilo que a gente chama de bênção tem a ver apenas com o nosso interesse. E às vezes não tem nada a ver com o interesse do reino, não é para que o nome de Deus seja glorificado, não é para que a minha vida seja santificada em relação à vontade de Deus, não é para que venha o reino, mas é para que a minha vontade se estabeleça. E essa é uma dificuldade. Por isso que nós temos que sondar aquilo que às vezes está no nosso coração e perguntar de fato quem tem o governo na nossa vida. Outra coisa sobre essa terceira petição, seja feita a sua vontade, irmão. A vontade de Deus só é feita onde existe rendição. Fala comigo, rendição. Irmãos, é tão incrível que às vezes eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas, e eu oro muito a esse respeito antes de conversar, para que a pessoa, antes de tudo, tenha um coração rendido. Porque onde não existe rendição, como é que a vontade de Deus prevalece, irmão? A palavra de Deus diz que o espírito e a alma estão lutando pelo controle da sua vida. Que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita. Que o espírito de vida é paz, mas que existe uma obra da carne, uma inclinação da carne que é morte. Mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então você vê, a inclinação de Deus é me dar o quê, irmão? Vida e paz. A inclinação da carne é morte, mas no primeiro momento parece agradável, confortável, boa e abençoadora. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque aquilo que nos parece muito bom e muito agradável, muitas vezes é apenas a carne nos inclinando para um caminho de morte, ou seja, que está me afastando de Deus. Porque essa perspectiva de morte não é uma separação definitiva de Deus, mas é apagar o espírito. Por isso que a carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai falar assim, não cessais de orar. Capítulo 5, verso 17, não é isso que diz? Não cessem de orar. Porque a nossa inclinação é complicada, irmão. A gente tem que estar sempre orando. Nós temos uma tendência de daqui a pouco não orar e perdendo toda a perspectiva. Mas lá também fala, não apagueis o espírito. Ora, é o espírito que sonda o meu coração. É o espírito que ilumina meu coração. Apagar o espírito, irmão, é não permitir que o espírito revele os motivos do meu coração. Então, para que seja feita a sua vontade, eu tenho que falar, Deus, então sonda o meu coração. Porque pode ser, Senhor, que tem muitas áreas da minha vida que eu estou achando que eu estou bonitinho na foto e está bem ruim a minha foto lá nessa história. O que eu estou fazendo é a minha vontade. Porque ser bonito na foto, irmão, é ser semelhante a Jesus. Ser bonito na foto não é prevalecer. Quem prevalece não é bonito na foto. Bonito na foto é ser semelhante a Jesus. Bonito na foto é a minha vida revelar isso. Então, sonda o meu coração. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Amém? Vamos falar da quarta petição? Volta lá comigo no texto de Mateus, por favor. A quarta petição qual que é mesmo? Capítulo 6, é o verso 11. Amém? Mateus 6, verso 11. O pão nosso
de cada dia dá-nos hoje. Ah, tá. Aí esse aqui, talvez venha aquela pergunta assim, mas vem cá. Jesus não acabou de falar, não sejam como os gentios, os pagãos, que pelo muito falar acham que serão ouvidos. Não se assemelhe a eles, vosso Pai sabe do que tem de necessidade antes de você abrir a boca. Está escrito isso ou não está, irmão? Não parece que veio uma pergunta assim, mas para que eu tenho que orar pelo pão, porque já está escrito que Deus sabe do que eu preciso? Não parece? Essa aqui dá um nozinho na cabeça, né? Pedir para Deus tirar esse nó da nossa cabeça, em nome de Jesus. A gente vai olhar lá também, depois ele fala assim, quando não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que é vez de comer, de beber, de vestir, vosso Pai Celeste sabe o que vocês precisam. Não é o texto que está falando aqui também, no Evangelho de Mateus? Antes de vocês pedirem, sabe que quem se preocupa com isso são os pagãos. Então a gente olha para o texto e ele vai falar isso, não, Deus já sabe. Mas Deus também não fala que você não deve pedir. Então, primeiro, Deus não falou que a gente não deve pedir. Então, primeiro, isso deve ser um conforto para o meu coração e para o seu, amém, irmão? Deus sabe ou não sabe o que você precisa, irmão? Deus, como Senhor do universo, Ele está interessado em cada aspecto da nossa vida. Primeira perspectiva que eu devo lembrar, se Ele sabe, a palavra não diz que Ele sabe, irmão? Cada uma das nossas necessidades a gente nem verbalizou, eu nem percebi. Antes de eu falar da minha necessidade, antes de eu perceber a minha necessidade, Deus já sabe da minha necessidade. Então isso fala que Deus nos conhece, Ele conhece os pormenores da minha vida, das coisas mais triviais, lhe são perfeitamente conhecidos. Ele conhece todas as coisas. Então isso precisa trazer ao meu coração um descanso de que Ele conhece. Eu não devo andar ansioso, porque a palavra está, na verdade, lidando com ansiedade, como se Deus já não soubesse. Como se parecesse que Deus não se importa. Está entendendo isso? Como parecesse que Deus não se preocupa. Como se parecesse para que Deus não dá valor às minhas necessidades. Não, Deus dá valor às minhas necessidades. Deus conhece os fios de cabelo da sua cabeça? Quantos tem? Conhece quem tem fio aqui que está pintado? Quem tem fio que não está pintado? Ele conhece se tem alguém que tem fio aqui que não é original, se tiver implante. E até quantos que tem. Ele sabe o dia que você perdeu todos eles, né? Quase todos, né, Emerson? Ele sabe quando é que você vai perder os próximos. Irmãos, é incrível isso, porque ele sabe disso. Quando ele fala também, não vos inquieteis com o que haver de comer e beber, ele fala assim, gente, olha as aves dos céus. Deus cuida dos pardais. Deus cuida das aves, irmãos. A vida da ave é muito breve. Quem sabe o nome do pardal? Você sabe o nome da coruja que fica aqui direto aqui na igreja? Irmão? Você sabe o nome da curicaca que tinha ninho aqui na igreja? Você sabe? Ninguém sabe. A vida deles é breve. Deus cuida deles. Eles não plantam, eles não semeiam, Deus cuida, Ele está criando, olha, eu conheço vocês, eu cuido de vocês, não fiquem quietos como alguém que acha que eu não sei, como alguém que está preocupado, como será o dia de amanhã, porque lida muito com a perspectiva do amanhã. Amém, irmão? Aí a palavra também diz, o texto diz assim, o pão nosso nos dá hoje. É isso que está dizendo? Não, eu falei incompleto. O pão nosso de cada dia. Uma outra perspectiva que eu posso olhar para isso, irmão, Deus não nos dá tudo de uma vez. Você sabe que a gente não sabe lidar com isso. No deserto, quando o povo estava lá no deserto, eles estavam atravessando ali o deserto, na direção da terra prometida, Deus deu maná de uma vez, derramou o maná, aquele montão, e falou, ó, moçada, se vira aí. Ele podia ter feito isso, irmão. Esse maná já não estava reservado. Nos celeiros celestiais estava lotado lá, porque Deus conhece tudo, Ele é provedor de tudo, Ele tem toda a provisão, mas Ele deu o maná diariamente. Ah, então, peraí. Então Deus sabe,
Deus conhece as suas necessidades e Deus tem tudo que você precisa. Amém, querido? Glória a Deus, irmão. Então agora deixa eu me aquietar aqui para a gente entender. É por isso que ele fala que a gente não deve andar ansioso. Ele sabe que eu tenho necessidade, ele tem toda a provisão. E ele deseja dar para mim diariamente o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É o sentido do texto. É necessário aprender, irmão, todos os dias, que eu dependo absolutamente, totalmente de Deus. Se Deus te desse tudo, você esquecia. Se Deus te desse muita riqueza, você não ia lembrar de Deus. Se Deus te desse muito recurso, você provavelmente ia acabar se esquecendo de Deus e achando que talvez foi o seu mérito, foi a sua competência, a sua capacidade. Mas a palavra fala, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então isso me lembra que eu dependo absolutamente de Deus. Porque o pão nosso de cada dia que Deus nos dá hoje, irmão, foi um conjunto de ações dos céus que Deus orquestrou de uma forma soberana e que me abençoa. Amém, querido? Aí você fala, não, foi meu braço forte que conquistou o pão de hoje. Foi, irmão? Certeza. Se Deus cortasse o sol da terra, e se Deus cessasse as chuvas, e se Deus cortasse o oxigênio, e se Deus não tivesse te dado nenhuma capacidade, e se Deus não tivesse abençoado quem te emprega, e se Deus não tivesse te abençoado como empreendedor, te dando bons profissionais, boas pessoas, bom prestador de serviço, se Deus não tivesse coordenado todas as coisas de tal forma que você recebesse, você poderia falar, não, o meu braço forte me deu isso. Poderia, mas essa é a tendência humana. O pão nosso de cada dia nos dá hoje é algo para nos livrar dessa tendência de independência e de ser autossuficiente. Nós não somos. Todos os dias dê graças ao pão que você tem na mesa. É providência do alto. Foi através do seu trabalho, foi através do seu esforço, requereu dedicação, requereu suor, mas é graça de Deus. Trabalhar é graça de Deus, amém, irmão? Sim ou não? Amém? Então Deus de alguma forma está me abençoando. Então é que Deus faz chegar no tempo certo. Que Deus coordena para que no tempo certo eu receba. E Deus conhece o meu coração. Ele precisa lidar comigo. A palavra de Deus fala que, na verdade, Salmo 37, 25 diz assim, jamais viu o justo desamparado, nem sua descendência mendigar pão. Jamais faltará o pão na mesa do justo. Quando fala dessa perspectiva, fala exatamente de que Deus conhece as nossas necessidades, mas que nós devemos levar isso em oração diante de Deus, lembrando que nós somos dependentes de Deus, que a nossa vida está nele, que nós somos redimidos por ele, e isso nos leva a desfrutar da presença. A abundância, irmão, muitas vezes nos afasta da comunhão com Deus. Às vezes a abundância, de vez de ser uma bênção na minha vida, se torna uma maldição. Porque muitas vezes a abundância fala, não, estou abastado. Lembra daquele homem lá na Bíblia, no texto, que ele fala, olha, o que eu vou fazer? Porque meus campos estão muito bonitos, eu vou colher muita coisa, os meus celeiros não são suficientes. Lembra disso, irmão? Desse texto, dessa parábola? Ele falou assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir esses armazéns pequenos, vou fazer armazéns muito grandes e vou colher todo esse grão, vou encher os celeiros, eles vão ficar abarrotados e eu vou falar assim para minha alma, alma minha, descansa e arregala-te, porque tens muito bens contigo. Lembra disso, irmão? Aí qual que é a palavra do outro texto? Diz, louco, essa noite te pedirão a alma. E o que você vai fazer com tudo que você tem guardado no seu celeiro? Está vendo, irmão? E aí aqui me ensina uma outra perspectiva, que se Deus já tem toda a provisão,
e Ele deseja que eu ore, que eu fale com Ele. Então, quando eu vou pedir o pão, que eu tenho consciência que que ali é a casa do pão, que Deus tem a provisão, Ele conhece as minhas necessidades, e Ele é o Pai nosso. Aí eu lembro que a oração não fala do meu pão, mas fala de qual pão? O pão nosso de cada dia. Aí isso me ajuda a lembrar que o pão não é meu, ele é nosso. E que eu oro para que Deus me dê a maturidade de repartir o pão que Ele me deu. Então é assim, Deus pode me dar o pão, que eu sei que ele não é só meu, ele é para ser repartido com quem tem necessidade. Esse pão é o pão da bênção. O pão abençoado, irmão, não é o meu pão. O pão abençoado é o pão que eu reparto. O pão que você come sozinho, normalmente não é o pão abençoado. Eu tenho uma postura egoísta em relação a isso. Mas entender que a dádiva, a provisão e a bênção de Deus é para abençoar outras pessoas. Então o pão é nosso. Eu me importo com os outros. Eu me importo com o irmão. Então o pão é para ser repartido. Esse é o propósito mais elevado no final das contas. Por isso que Deus, sabendo de tudo que eu preciso, isso não me desobriga de falar, Pai, o pão desse dia, o nosso pão, me dá hoje, para que eu possa repartir. Eu sei que vem do Senhor, é graça do Senhor, é amor do Senhor, me ajuda a repartir. Amém, irmãos? Porque a gente tem que sempre orar assim. A gente às vezes perde a perspectiva. A gente não pede como um mendigo esquecido por Deus, um gentil, preocupado com o que vai acontecer, será que eu vou passar fome, será que eu vou fazer isso? Não, irmão. Deus sabe das minhas necessidades, Ele conhece a minha mais profunda necessidade, Ele tem toda a provisão que eu preciso, Ele se importa comigo, Ele é o nosso Pai e o pão é nosso. Então orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, irmão, é graça de Deus, o Pai nos chamando para perto dEle. Porque às vezes a abundância de pão te afasta exatamente do Pai. Vamos lembrar de uma pessoa que fez isso na Bíblia? Lucas capítulo 15. Lembra disso que está escrito lá? Se não quiser abrir lá, não precisa abrir não. A gente fala aqui rapidinho. Lá conta de quem? Do filho pródigo. O que ele pediu para o pai? O pai tinha muitos haveres. Tinha ou não tinha? O pai tinha abundância. O celeiro do pai era grande, era cheio. Aí o que ele fala? Pai, me dá o que me pertence. E aí o pai deu para ele o que pertencia. Ele repartiu a herança. O que ele fez com a herança? A herança foi muito, não foi, irmão? O que ele fez com a herança, irmão? Pegou a herança. Qual foi a primeira coisa que ele fez quando ele recebeu muita coisa? Abundância de coisas. Ele se achou rico. Abastado. Meu celeiro está cheio. Vou gastar tudo do jeito que eu quiser. Aonde? Longe do Pai. Porque ele volta para si mesmo. Ele volta para o egoísmo. Ele esquece quem ele é. Ele esquece que ele é filho. Ele esquece que a bênção não era o que o pai podia dar. A bênção era a presença do pai. E ele parte para um lugar distante, não é isso? Aí diz que ele gastou todas essas coisas dele lá, não gastou? Aí quando ele teve vontade de comer a comida dos porcos, é isso que o mundo faz, né? Você gasta tudo e depois tem vontade de comer a comida do mundo. Aí você fala, o que eu estou fazendo aqui? Aí o que ele fala lá? Lembra? Na casa do meu pai existe abundância. Os trabalhadores do meu pai não passam necessidade. Eu estou aqui com vontade de comer comida de porco. Está vendo, irmão? Se Deus der muito para você, o que é o nosso perigo? O pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje. Eu não preciso me preocupar com amanhã. Amanhã trará seus cuidados. Amanhã eu estarei de novo na presença daquele que é o próprio pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ele é o pão da minha alma. Ele é o que sustenta o meu espírito. Ele é o que sustenta a minha vida. Mais do que bens materiais e necessidade física,
eu tenho uma profunda necessidade espiritual. Eu preciso estar na presença do Pai. E nunca me esquecer que eu sou filho de Deus. Amém, querido? O filho pródigo volta para casa. E ele quer ser simplesmente trabalhador. Ele quer trabalhar e receber comida como resultado do trabalho, por salário. Não é isso, querido? Ele falou assim, vou voltar para a casa do meu pai, vou voltar, falar para ele que eu pequei e vou pedir para ser um trabalhador. Se eu tiver o que meu pai já dá para os trabalhadores, se eu receber salário, tá bom. Mas quando ele vem pelo caminho, o pai, que não esqueceu que ele era filho, corre, vai na direção dele, abraça ele, recebe ele como filho, veste nele vestes limpas, tira a roupa de escravo, coloca sandália no pé, porque ele estava vivendo como escravo, e coloca anel no dedo, para lembrar ele que ele era filho de Deus. Amém, querido? Nós somos filhos de Deus. Ainda que Deus me abençoe e conheça todas as minhas necessidades, Ele sabe o tempo e a hora. A melhor coisa é desfrutar do pão diário. Desfrutar do pão diário é uma bênção, amém, querido? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Abre comigo Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, o verso 6. Ainda falando do pão diário. E falando de ansiedade. Verso 6 do capítulo 4 fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Nada faça vocês andar ansiosos. A ansiedade vai visitar vocês. Não se rendam à ansiedade. Voltem-se para o Pai. Adentre novamente a presença do Pai. Então, a ansiedade, irmão, normalmente é que eu me afastei. Estou perdendo a perspectiva de quem eu sou. Estou esquecendo de olhar para o Pai. E aí sou tomado de ansiedade. Então ele fala assim, não andeis ansioso de nada, de coisa alguma. Aí o que diz depois a segunda parte? Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas o quê? Petições. De que forma? Pela oração. Aquilo que vocês precisam, vocês podem pedir para o Pai. Através de uma oração. Através de um tempo de comunhão. Através da presença de Deus. Adentre a presença de Deus. Voltem para a presença de Deus. Lembre que vocês são filhos de Deus. Lembre que vocês são amados. Lembre que Deus cuida de vocês. Não andem ansiosos de coisa alguma. E aí, sejam conhecidos diante de Deus. Veja, diante de Deus. Diante daquele que é eterno. Daquele que é a vida, daquele que é amor. As vossas petições pela oração e pela súplica. E finalmente com o quê? Com gratidão. Com ações de graças, já agradecendo. E o verso 7 fala qual que é o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, apesar de toda e qualquer circunstância que talvez queira dizer para mim que é impossível ter paz, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, querido? É extraordinário. Então você percebe que muitas vezes a ansiedade, irmão, é que eu afastei de Deus. E sabe por que a gente afasta de Deus, irmão? Fala para o seu irmão, meu irmão, sabe por que você afasta de Deus? Pergunta para ele, para ela. O que ela respondeu? Fala, por quê? Então responde agora para ele, porque você é orgulhoso, soberbo, acha que dá conta, esqueceu que Deus é que cuida de você. Entendeu? Essa é a verdade, irmão. Desfaz esse orgulho. É o orgulho, irmão. Eu consigo, eu posso, eu dou conta. É a soberba, eu mereço, eu tenho mérito. Aí no final, ansiedade. Mas aí a solução é o quê? Volta-te para Deus. Volta-te para Deus, que Ele é compassivo em perdoar, que Ele é Deus amoroso, que Ele é Deus de amor, e você vai encontrar a sua provisão. E antes de abrir a geladeira, Ele vai abrir para você o seu coração. Porque você não precisa da porta
da geladeira, da provisão, da despensa de Deus aberta em primeiro lugar. Você precisa chegar lá de volta e encontrar um coração aberto, favorável a você, um Deus que te ama, um Deus que te conhece pelo nome, o Deus que se deu por você, o Deus que se sacrificou. Amém, querido? A gente às vezes vai lá por causa da porta da despensa, mas a gente chega lá e encontra o coração. O filho pródigo voltou, falou assim: tem uma despensa abençoada, eu vou voltar para lá. Se eu trabalhar e não passar fome, já deu. Estou feliz. Veja como é que ele ficou satisfeito. Ele não queria nem salário, ele queria só ter a comida e um lugar para dormir e, quem sabe, tomar um banho. Só isso estava bom. Mas ele encontra o quê, irmão? O coração do Pai. O Deus de amor. Ele encontra vida. Ele encontra graça. Ele encontra destino. E resgata a identidade. Eu sei quem tu é. Tu és meu filho amado, em que eu tenho todo o meu prazer. Amém, querido? Por isso que a oração é: o pão nosso de cada dia, Pai, dá-nos hoje. Para que você contemple primeiro o coração de Deus, para depois Ele abrir a porta da despensa para você. Aí quando você contempla o coração de Deus, irmão, quando a gente adentra Deus, adentra a presença com as nossas inquietações, e Ele revela o coração dele de amor, de graça, resgata a minha identidade, fala quem eu sou, mostra o anel no dedo, coloca a sandália nos pés, eu esqueço da despensa. E às vezes eu vou saindo embora agora feliz, satisfeito. E aí quando eu vou voltando, eu vejo a despensa e falo assim: vem cá, meu filho, a bênção não acabou ainda. Pega o pão, reparte com seus irmãos. Amém, querido? Aí esse pão que você vai repartir não é o seu pão que você está dando para os outros. Aí você fala: come e bebe, meu irmão, que isso é pão de Deus. Come e bebe, minha irmã, que isso aqui é pão de Deus. Isso aqui é bênção, isso aqui é vida. Come e bebe, que isso aqui chama-se provisão. Come e bebe, que isso aqui se chama amor. É o Deus que nos ama. Come e bebe, porque é Deus que trouxe para você. Eu estou tendo hoje o privilégio de me assentar na mesa com você e repartir do pão de Deus. É dádiva, é bênção, é para ser repartido, não acaba nunca. Quanto mais você reparte o pão de Deus, mais você tem nas suas mãos. Não é o pão da avareza, não é o pão de gente avarenta, é pão de gente que sabe que quanto mais se dá, mais se recebe. Porque Deus tem prazer em quem dá com alegria, porque quem dá com alegria se assemelha ao coração de Deus, porque nosso Pai dá com alegria. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Sabe, irmão, tem dias que às vezes eu me emociono quando eu vou sentar para comer. E me lembro disso, que esse pão é o pão de Deus. É graça de Deus, é favor de Deus. Não é o pão do merecimento, irmão. É o pão do amor, é o pão da bênção, é o pão da provisão, é o pão do Deus eterno. Amém? Por isso que Ele nos chama a orar, ainda que Ele conheça todas as coisas e tenha provisão para tudo. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu não vou falar a última parte, porque não dá mais tempo. Depois a gente continua na sexta petição, na quinta petição. A quinta petição é: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E a sexta na verdade, livra-nos da tentação, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Vamos orar. O pão de Deus, irmão, que Ele nos dá, acima de tudo, me lembra que Jesus é o pão da vida, que Ele me deu vida quando eu estava morto nos meus delitos e pecados. Ele não só me deu vida, Ele me deu um espírito novo, Ele me fez filho. E a oração, irmão, é voltar para o Pai todos os dias e falar: Senhor, de tudo que o Senhor já me deu, e de toda a bênção que o Senhor tem me dado, e de todas as coisas que o Senhor tem derramado na minha vida, a maior bênção é a Tua presença. O que eu mais amo é a Tua glória.
O que eu mais desejo é estar do teu lado. Eu vejo assim, quando eu penso nisso, irmão, de um filho indo na casa do pai, e você chegar naquela casa preocupado com comida, com o que comer, beber, agitado pela vida, se esquecendo de quem você é, e você entra na casa e pensa, eu vou adentrar aquela porta, eu sei onde está a geladeira e a despensa, porque é assim, né, irmão? Meus filhos chegam lá em casa, come, bebe, faz café, tá tudo lá, é para eles. É para eles. A Diana falou assim, suas filhas. Eu falei assim, pois eu faço é para elas, eu compro para elas mesmo. Ela toma seu café, tudo. Eu falei assim, eu compro para elas. Comeu chocolate, eu gosto de chocolate, mas eu compro para elas. Porque é o meu prazer é comer com elas. Mas quando você entra, e que você adentra aquele lugar, pensando talvez na sua necessidade física, você encontra o Pai. E o Pai vem na sua direção com olhos de amor, com graça, e te abraça. Aí você descobre que você não precisava, não era da provisão. A provisão era a parte mais fácil. Eu precisava era do abraço do Pai. Orar é abraçar o Pai. Orar é voltar ao lugar que eu tenho nele. Orar é voltar ao coração de Deus. Me lembrar do seu amor, da sua graça, da sua vida, da sua oferta. E me lembrar que é nele que eu vivo, que é nele que eu existo e que é nele que eu movo. Oração é o privilégio dos filhos, adentrar a presença do Pai. E não importa o lugar, porque não é um lugar físico, não é um lugar preparado, não é um lugar organizado, ornamentado, mas é um coração, porque eu adentro o coração de Deus aonde eu estiver. Eu posso adentrar o coração de Deus nas minhas angústias, quando a ansiedade me visita, porque a ansiedade às vezes nos visita. Mas eu não preciso andar ansioso. Eu posso adentrar o coração do Pai e encontrar descanso. Eu creio que Deus está nos chamando nesse tempo. Filho meu, filha minha, o meu prazer é vocês. Vem me abraçar. Vem estar comigo. Vem conhecer meu coração. Vem ouvir palavras de vida eterna. Deixa eu falar para você de amor. Deixa eu te falar do prazer que eu tenho em você. Deixa eu falar para você da minha alegria. Amém, querido? Então eu creio que esse tempo de oração é Deus falando assim, eu tenho saudade de vocês. Assim como um pai pode ter saudade dos filhos, que às vezes há muito tempo ele não vê. O Pai está nos chamando de volta para casa. Vem, filho meu, vem, filha minha. Tem prazer na sua presença. Amém? Fecha teus olhos e ora ao teu Pai. E o teu Pai que conhece o teu coração quer te recompensar. E a recompensa é Ele. É a maior das recompensas. Fala com Deus. Fala, Deus, me chama de volta ao lugar de oração. Me chama de volta ao lugar da tua presença, ao lugar da alegria, do descanso, da paz, ao lugar da vida. Em nome de Jesus, fala com o Pai. Todo seu amor, infinita humildade.
todos os irmãos. Deus, restaure esse lugar de adoração, Senhor. Restaure esse lugar de intimidade nas nossas vidas, Senhor. Esse lugar, Senhor, onde nós diminuímos por causa que estamos na presença do Pai. Nesse lugar, Pai, que diminui o eu, nesse lugar que diminui o orgulho, nesse lugar que diminui todo o ego, toda a soberba. O Pai, é nesse lugar que nós lembramos que nós somos filhos e filhas amadas. Neste lugar, Pai, que a nossa identidade é restaurada, filhos e filhas de Deus. Nesse lugar que nós lembramos do Teu amor, que nós lembramos da Tua graça, que nós lembramos que o Senhor é o Pai, que o Senhor se revelou a nós como Pai de amor, como aquele que nos doou a vida, nos fez filhos e que tem prazer na nossa presença, que nos deu família, que nos deu a igreja, o Pai que nos deu os irmãos e irmãs, que nos deu uma família eterna. Ó Deus, em nome de Jesus, restaura no nosso meio a oração, nos ensina, Senhor, como Jesus ensinou os discípulos. Queremos aprender contigo, Pai. Queremos estar de volta a este lugar, Pai, de bênção, de graça, de vida. Esse lugar que nos transforma. Ó Deus, esse lugar que trabalha o nosso coração. Esse lugar que faz com que a gente saia de lá como abençoadores. Esse lugar que sai de lá levando o pão do irmão, levando o pão daqueles que têm necessidade. Esse lugar que nos faz sair de lá com palavras de vida eterna, palavras de bênção, palavras de amor. Esse lugar que enche o nosso coração de misericórdia e graça. Esse lugar que enche o nosso coração de amor pelos seus, pelos nossos, pelo próximo, Pai, em nome de Jesus. Restaure nossas vidas, Senhor. Glorifica o Teu nome através de nós, Pai. É a nossa oração, Pai, nós queremos permanecer assim, até que seja resgatado o nosso coração, esse lugar precioso de estar sempre na Tua presença. Vem com a Tua glória sobre nós, Pai. Vem com o peso da Tua glória sobre a igreja.
Nós oramos por todos os irmãos e irmãs, por aqueles que perderam a perspectiva da oração, daqueles que o coração esfriou, ó Deus, daqueles que talvez nem conseguem orar mais. Nós oramos por ele, ó Deus, que a tua vida em nós, ó Deus, invada essas casas, ó Deus, que esse amor em nós flua a partir de nós e aqueça esses corações, que o nosso coração aquecido aqueça o coração dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Restaura o teu chamado, restaura a tua graça sobre nós, renova sobre nós o teu amor, renova sobre nós, ó Deus, a tua unção, a tua presença, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre as nossas vidas, Pai, e continua a falar ao nosso coração palavras de vida eterna, Pai. É o que desejamos ouvir nesses dias, palavras de vida que vêm diretamente do Senhor, ministrado ao nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus continue a falar ao nosso coração e a ministrar nossas vidas, amém, queridos? E que a gente siga orando até que Ele restaure esse lugar de oração nas nossas vidas, amém? O teu nome, Pai, por tudo. Tu és o nosso pão, Senhor. Tu és a nossa vida. Tu és o nosso prazer. O nosso prazer está em Ti, Pai. Em estar todo o tempo na Tua presença. Disputar todo o tempo da Tua vida, andando na direção do Teu Espírito, vivendo para a Tua glória, de tal forma que o Teu nome seja santificado em nós, de tal forma que o Teu reino venha sobre essa cidade, sobre este bairro, sobre a nossa casa. Venha o Teu reino, Senhor, sobre a nossa casa. Venha o Teu reino, Senhor, sobre a nossa família. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu reino venha sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa, sobre os nossos queridos, sobre o nosso amado. Venha o Teu reino sobre essa nação, sobre esse país. Venha o Teu reino sobre toda a terra, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. E seja feita em nós a Tua vontade. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a consolação, a unção do Santo Espírito de Deus que está sobre nós, seja conhecida através de nós, nos nossos queridos, nos nossos amados e em todos aqueles que o Senhor nos fizer próximo, agora e eternamente. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.